estamos de volta e este é o programa Só Alegria. Muito obrigada a todos que estão ligados a nós, estão sintonizados ao futuro. Esta é a dupla S e hoje vamos dar uma voltinha ao universo, não é? Já temos os nossos convidados para o tema do dia de hoje, não é, Silvio? Exato, vamos então cumprimentar os nossos convidados, vamos falar sobre astronomia, vamos começar com Edson Jaqueceno, bem-vindo ao programa, como é que está? Bom dia, muito obrigado. Tudo ótimo. Tudo ótimo. Ok. Diocrécio Microsse, bem-vindo ao programa. Bom dia, muito agradecido. Muito bom. Vamos então falar sobre algo que não se fala muito, não é? Pelo menos nas esquinas, nas conversas por aí, é muito raro vir alguém a falar das estrelas e das luas, né? Ok, muito bem. Podemos começar por aí, não é? O que é isto da astronomia, não é? Para os telespectadores ficarem abalizados sobre isto. O que é isto da astronomia? Bom, a astronomia é uma ciência que se dedica aos corpos celestes e os fenômenos que ocorrem fora da nossa atmosfera. Então, quando estamos a falar de corpos celestes, estamos a falar de toda a matéria diferente que existe fora do nosso planeta. Estamos a falar de cometas, planetas, estrelas, meteoritos, nebulosas, constelações por aí. Bom, falar de estrelas, né? Estrelas são corpos gasosos e de formato esférico que possuem brilho próprio e poder calorífico. Um exemplo básico de uma estrela é o nosso Sol, que nós vemos cotidianamente. Okay. Ele é o Sol é uma estrela média de tom amarelado. Então, as estrelas menores que o nosso Sol, ela tem uma cor alaranjado ou avermelhado. Mas as maiores, elas têm uma cor azulada, né? Uhum. Então, em dias normais, é possível observar outros tipos de estrelas olhando no céu noturno, dependendo da sua tonalidade. Bom, essa foi a oportunidade. Uau! Há muita novidade aqui. Sim. O Sol é uma estrela. Sim, o Sol é uma estrela, sim. Ela é mais próxima de nós. Existem milhões de estrelas Ok. ao nosso redor. Muito bem, mas acho que é importante também saber quando é que surge esta paixão, não é, vossa, pela astronomia. Quando é que ganham gosto, não é, por investigar e saber estes nomes todos muito bonitos que disse aqui, que em algum momento é uma novidade para muitos. Sim. Edson. Bom, eu não sei exatamente quando é que surge a paixão pela astronomia em mim, porque, pelo que eu saiba, não é? Eu sou apaixonado pela astronomia desde pequeno, mas não sabia que existia uma área ou um campo de estudo relacionado ao corpos celeste. Enquanto pequeno, eu já perguntava ao meu pai, eu fazia muitas questões a ele, procurava saber o que são estrelas, por que as estrelas não caem, por que a lua movia-se de um lado para o outro e nunca caía, havia algum relato de uma estrela que talvez teve a queda aqui na Terra, e como é que o Sol conseguia manter-se lá, onde é que nascia o Sol? Essas questões todas são relacionadas à astronomia. Então, eu fazia essas questões e meu pai lá não conseguia responder essas questões, mas esse sonho ficou adormecido. Eu queria sempre saber, porque eu queria descobrir o que existia realmente, qual é o segredo que existia por detrás desses fenômenos todos. E mais tarde, quando chego na 8ª classe e quando aprendi em geografia, a professora de geografia introduziu um pouco sobre planetas e movimentos de rotação, translação da Terra. Todo mundo passa por essa fase na 8ª classe. Então foi quando despertou em mim essa paixão novamente. Onde eu percebi que as respostas dela faziam muito sentido. Afinal de contas, existia um campo de estudo relacionado. E mais tarde fui lá pesquisando pela internet, e quando eu descobri a astronomia pela internet, fui pesquisando, fui procurando cada vez mais, e cada vez que encontrava uma resposta, procurava mais, surgiam outras dúvidas, então procurava mais respostas, e por aí em diante. E agora tenho realizado essas atividades. Ok, muito bom. Agora, por falar em dúvidas mesmo, nós temos sempre aquela dúvida daquele que a gente vê assim à noite, né? Chamam de estrela cadente, né? Aí dizem para pedir um desejo, para pedir lá um desejo aí, vai acontecer. Eu vi uma vez aí, eu disse, para tu ser rico, para não está-se a passar nada. Agora, estrela cadente, né? Podemos falar um bocadinho sobre a estrela cadente? Sim. Exato. Estrela cadente, na verdade o nome é meteoro. Ok. O que acontece é que existem corpos
ou fragmentos que vagueiam pelo espaço. Na formação dos planetas, restam alguns corpos. Esses pequenos fragmentos que restam, por vezes, eles vagueiam pelo espaço e, por vezes, passam próximo à órbita da Terra. E quando passam próximo à órbita da Terra, eles saem, por exemplo, de locais mais gelados, mais distantes do Sol, são locais mais gelados, para o sistema solar interno, vão aproximando ao Sol. E quando vão aproximando o Sol, esses grandes blocos, às vezes alguns quilômetros de diâmetro, eles vão quebrando-se em pequenos fragmentos. E esses pequenos fragmentos acabam entrando na atmosfera terrestre. Várias toneladas diariamente bombardeiam o planeta Terra. Só que o que acontece é algo muito curioso. Esses mesmos fragmentos, quando entram na atmosfera terrestre, eles sofrem um processo, que é o atrito da atmosfera terrestre, porque a nossa atmosfera é composta por gases lá. Então, sendo assim, essa composição desses gases que estão na nossa atmosfera terrestre acabam dividindo aquele pequeno fragmento em outros pequenos fragmentos ainda mais. É como se estivéssemos a friccionar alguma coisa. O que acontece? Eleva a temperatura. Então, essa fricção que vai acontecer na nossa atmosfera vai elevando a temperatura deste pequeno fragmento e ele vai se despedaçar em pequenos ainda mais. É quando nós vemos aquele flash de luz. Não é? Normalmente é chamado de meteoro. Aquele flash de luz é a desintegração devido a altas temperaturas pela fricção ao entrar na atmosfera terrestre. Só que eles sofrem, nesse mesmo processo, podem cair e também podem desintegrar-se todos lá. A maior parte desintegra-se pelo espaço. Então, só uma quantidade muito menor é que chega até o solo. E quando cai no solo, já não é meteoro, é meteorito. Ok, tá bom. Viajamos. Exato. Viajamos e muito, não é? Não, então, ele tentou falar com a linguagem mais acessível possível. Pois não essa é? é a importância da divulgação científica. Essa é a importância. Queremos neste momento convidar a todos os telespectadores que estão ligados a nós, que podem ter uma questão relacionada com o nosso tema do dia. Vá já à nossa página da Top TV Moçambique. Nos comentários deixe ficar a sua questão, que os nossos convidados hoje terão o prazer enorme de responder. Agora, quando na sua infância, não é, teria dito que teve muitas questões que deixou ficar para o seu pai e que não teve resposta. Hoje já tem resposta. Sim, E a sim. questão que não quero calar é: o que causa, não é? E como é que é este processo de transformação de dia para noite? E como é que surgem as estrelas? Porque é que a lua movimenta de um lado para o outro? De onde é que surge o sol? Partilhe um pouco isto conosco. Bom, falando do dia e da noite, então, o nosso planeta, né? Ele sofre dois tipos de movimento: o movimento de rotação e o movimento de translação. Então, o movimento de rotação é um movimento em que o planeta gira em torno de si mesmo, enquanto que o movimento de translação é aquele que ele gira em torno do Sol, que é a nossa estrela. Bom, uma das consequências do movimento de rotação é o aparecimento do dia e da noite. Então, o dia e da noite surge devido ao movimento de rotação que a Terra faz dentro do seu próprio eixo. Enquanto que no movimento de rotação, ele gira em torno do Sol e leva, em média, 365 dias, 49 minutos e 2 segundos. Mas nós acabamos por condicionar que leva 265 dias e 6 horas. Por isso que a cada 4 anos existem os anos bissextos. Uma compensação daquelas 6 horas para dar 24 horas. Que 6 vezes 4 dá 24 horas. Então, por isso fica 266 dias. Por isso que a cada 4 anos nós temos um ano bissexto. Sim, e só para acrescentar no que o Diocles esteve a falar, imagine, temos aquelas esferas na escola, nós temos aquelas esferas, não é? E temos a luz do Sol e o Sol, a Terra, por exemplo, ela gira em torno dela mesma. E o que acontece? Quando ela gira, um dos lados fica iluminado pelo Sol e o outro lado fica pela sombra, é coberto pela sombra. O lado da sombra é a noite. Quando é noite, estamos do lado da sombra, não está sendo iluminado pela Terra, aliás, pelo Sol. E quando volta a girar novamente, estamos do outro lado, que é durante o dia. Então, na verdade, não é o Sol que gira de um lado para o outro, não. É a Terra que gira em torno dela mesma para formar o dia. Enquanto o ano, a Terra gira em torno do Sol. Okay. Então, uma volta completa em torno do Sol
que forma um ano. Na verdade, todos nós somos viajantes cósmicos. Estamos a viajar em constante viagem. A Lua gira em torno da Terra, a Terra gira em torno do Sol, o Sol gira em torno da nossa galáxia, a nossa galáxia gira também em torno das outras galáxias. Então, tudo está em constante movimento no universo. Estamos aqui sentados, mas já viajamos alguns quilómetros estando aqui Estamos a alta sentados. velocidade. A cabeça da Sheban está a girar aqui. Estou a ver Sheban assim. Mas devido à gravidade, nós não conseguimos. Devido à gravidade, nós não sentimos. É isso que eu queria perguntar. Se nós estamos em constante movimento, estamos mesmo a viajar, por que é que não caímos? A questão essa questão também é muito interessante. Por exemplo, se nós estamos no carro, o carro está a viajar, está a andar a altas velocidades. Nós não sentimos que o carro está ali a andar, mas excepto se ele for a travar bruscamente. Então, a Terra está em constante movimento, nós não vamos sentir, excepto se ela for a travar bruscamente. Então, isso seria um apocalipse. Claramente. Claramente. E também é importante saber aqui o porquê da mudança, não é, do fuso horário. Será que é por causa deste exemplo que estava a dar anteriormente do giro, não é, que o mundo dá em torno do Sol? Não, é em torno de si mesmo. Em torno de si mesmo. Sim, Então é sim. por isso que temos esse Sim, por fuso isso temos horário. fuso horário diferente. Exatamente. Devido aos meridianos. Então, o que acontece? Nós temos meridianos. Como o nosso planeta, né, é esférico, então nós dividimos por 360 por 24. Ok. Então, temos 15 graus. Temos 15 graus. Então, em relação aos meridianos, há lugares em que estão 15 graus adiantados em relação a nós e 15 graus inferior a nós. Então, isso depende da sua posição. Eu preciso dizer que a cada região do planeta, ele tem a sua hora diferente, basicamente. Ok. Exatamente ao movimento que ele dá em si mesmo, que é uma de rotação. Exatamente. É uma das consequências, que são os fusos horários diferentes. Muito bom. Falemos então de um projeto que vocês têm, não é? Falemos um bocadinho sobre esse projeto. Detetives do Cosmos. Assim é que é, não é? Pois é, o projeto Detetives do Cosmos, ele é, na verdade, um projeto de divulgação científica. Ok. Ele serve para divulgar a ciência, especialmente a astronomia. Ok. Levamos a astronomia para o público diverso de uma forma, com uma linguagem mais acessível. Ok. Para as pessoas que não tiveram, nesse caso, que não têm acesso a universidades e por aí em diante. Aham. É importante também com que as pessoas conheçam essa área da ciência. Existem várias, ou melhor, a importância da divulgação da astronomia, ela é ampla nesse caso. Então, através, por exemplo, de várias atividades, nós levamos a astronomia ao público diverso. Ok. Aquilo é um telescópio. Aquilo é um telescópio. E se for a prestar atenção nas imagens, perceberá que existe uma coisa notória, uma coisa que nunca falta: o sorriso. O sorriso. Olha, há sempre um sorriso naquelas imagens de Não divulgação sei se ficam científica. maravilhadas também. Sim, as pessoas ficam Depois encantadas ver, ao observar, por exemplo, planetas, a observar luas dos outros planetas, porque não é apenas a Terra que tem planeta. Aliás, a Terra tem um planeta. Aliás, desculpa, a Terra tem uma lua só. Mas existem planetas com mais de uma lua. Saturno, por exemplo, tem 82 luas. Júpiter tem 79 luas conhecidas, enquanto a Terra tem apenas uma lua. Então, Da Lua. O telescópio é um... Não, a pergunta já tinha resposta, mas fiz aqui. A acessibilidade, preço de um telescópio. o preço de um telescópio varia Varia muito, bastante. varia muito de acordo com o país. De salientar que em Moçambique não existem telescópios Não à existem. venda. Não existem. Não Tem que existem. importar, tem que importar. Tem que Não existe importar. material E é muito relacionado à complicado. astronomia em Moçambique. Todo material relacionado à astronomia tem que ser importado. Tem que ser importado, Então nós sim. ainda não estamos nesse nível. Então por isso as Ok. atividades que fazemos também são limitadas. são limitadas e, por outro lado, estimulam nos jovens o interesse por essa nova ciência. Os jovens sentem-se capacitados, os que participam nesses projetos, eles percebem, afinal de contas, aquilo que nós estudamos na escola sobre planetas, estrelas. Por exemplo, esta imagem que está ali na tela agora, estávamos ali a observar as crateras da Lua, e ali ao lado é o mapa da Lua, onde eles tinham que descobrir a cratera Tycho, por exemplo. Então, eles deviam descobrir a cratera. E depois de terem descoberto a cratera, eles mesmos, pelo telescópio, ficaram muito felizes. Observaram no mapa e observaram no telescópio, viram que era realmente aquela cratera. Então, isso, por outro lado, impulsiona, ou melhor, ajuda muito no processo de ensino-aprendizagem.
Uau, muito bom, Uau, fantástico. estão de parabéns Muito pela obrigado. iniciativa. Muito obrigado, muito não é? obrigado. É que continue a fazer este trabalho maravilhoso, mostrar, não é, as pessoas, as crianças, principalmente, como a gente vê aqui nesta imagem, o quão bonito é o mundo, não é? Não limita só na areia, na terra que nós pisamos, mas Nada. tem muita, mas muita coisa que nós podemos ver e explorar. Ok. Sim, ok. Não, queira Bom, pisar bom, alguma coisa? sim, sim. Existe alguma questão? Referente à astronomia, Ok. telescópio, Ok, estrelas. agora, qual é a diferença entre a astronomia e a astrologia? Ah, Bom, Primeiro, a astrologia existe. exatamente, exatamente. Essa é a pergunta. Né? Mas, bom, há um erro comum, né, que as pessoas cometem. Portanto, quando se fala de astrologia, a astrologia é uma pseudociência, é uma Ok. ciência falsa. Então, as pessoas usam a posição dos astros para tentar adivinhar o que acontece na vida delas. Ok. Se terão sucesso, Exatamente. estarão aquelas- bem, se a posição de Júpiter vai influenciar alguma influenciar coisa na aqui vida nessas dela e coisas tudo mais. acho que todo mundo vê aqui o horoscópio pelo Sim, jornal. exatamente, yeah. Vemos o horoscópio todos os dias. Os signos ali, os dois signos. Aqueles yeah. signos, por exemplo, eles vêm das constelações que existem Ok. Das constelações. no céu, as imagens formadas pelas estrelas. Mas eu faço a seguinte questão. São 7 bilhões de pessoas no planeta Terra. E dividido isso por 12, quanto é que dá? É um número elevado também. Imaginemos, vamos fazer de contas que vamos fazer de contas que são 2 ou 3 milhões, né? Exatamente. 3 milhões de pessoas. Imagina, 3 milhões de seres humanos são do mesmo signo, por exemplo, são do signo peixe. E lá para o signo peixe diz que eu tenho que fazer, por exemplo, tenho que agradar aos meus amigos, ou tenho que fazer uma determinada coisa para poder arrecadar dinheiro no dia de hoje. Ou diz que estarei triste para o dia de hoje. Imagina, 3 milhões de seres humanos devem fazer a mesma coisa, ou irá acontecer a mesma coisa com essas pessoas todas? Não. Não A resposta é não. Então, logo percebemos que ali existe algum fraude. Então, por isso nós tentamos fazer a divulgação da astronomia. As pessoas, por vezes, ficam indignadas quando pegam lá o horoscópio. Eu sou do signo peixe. Ok. Aquilo não influencia em nada na Sim, nossa vida. eu não vejo o meu influencia- signo às vezes, epa, hoje vais ganhar dinheiro. Eu, Não tem nada a ver. Não, é hoje, a mano. astrologia é uma pseudociência. É uma falsa ciência. Que as pessoas tentam usar os astros para tentar se beneficiar na vida. Sim, sim. Então, a ideia principal é essa. Enquanto a astronomia é diferente, ela é uma ciência mesmo, que estuda os Ok. corpos celestes. Ela estuda o universo no seu Ok. todo. Por exemplo, aquela imagem lá é uma imagem que eu gosto muito. É uma imagem que foi de um grande trabalho para poder conseguir da Lua. Aquela é a Lua. Não é? Foi pelo telescópio e o celular. É quando eu consegui obter aquela imagem lá interessante Uau! da Lua. Ai, há muita coisa aqui para explorar nos nossos convidados. Agora falem-nos um pouco da mudança atmosférica. Chuva, céu muito nublado, pouco nublado. Esse é um, céu limpo. esse é um processo cá na Terra, não é? Onde nós estudamos em geografia, a água, por exemplo, nos oceanos lá e rios, elas evaporam, não é? Evaporam e vão para a nossa atmosfera e lá vão se condensar e acabam formando nuvens. E as nuvens lá geladas mais tarde acabam, nesse caso, liberando a chuva. Então esse é um processo mais ligado ao planeta Terra. Falando de chuva, a chuva cá ocorre, no planeta Terra ocorre a chuva da água, não é? A água, mas os outros planetas, Temos, por exemplo, em Vênus, tem uma chuva de ácido sulfúrico. ácido sulfúrico. Temos também chuvas de diamantes. É Neptuno. Onde é que é isso? Neptuno. Sim, sim. Neptuno. Temos, por exemplo, chuva de diamante, sim, 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 chuva de diamantes, sim. Onde é que fica isso aí? Temos chuva do gás metano numa lua de Júpiter, se a memória não me falhe. Não, esse não Ah, isso- precisa. Não, Neptuno. Ela quer diamante. Diamante, Mas que é não iria diamante. viver lá porque Mas o está planeta é tão gelado, as temperaturas estão mesmo abaixo de 200 graus. Então, não iria- Existem alguns seres humanos que já foram lá dar uma volta. Bom, É possível. Até então não existem seres humanos, somente na Lua. Foram Sim, sim. 6 missões à Lua, até então, pelos Estados Unidos, mas existem robôs que estão, neste momento, a Marte. explorar o planeta Marte. E há um O que tem robô, lá? há um robô Lá, que está a caminho de acredita-se Marte. que Marte será a nossa nova casa. Marte. Marte, A sim. segunda casa. Sim, sim, o planeta Marte. A ideia principal é colonizar Marte e a Lua. Então, formar uma base lunar e uma base em Marte. É Marte. Daqui vamos para lá. Para Marte. Nem todos, Estamos a né? caminho
Nem de uma todos. expansão pelo universo. Sim. A Lua, Marte, em 2024 a ideia é de ir à Lua, 2036, Marte. E vamos lá cada vez mais, até mais distante que nós pudermos. Né? Mas o que é que tem lá? O que tem lá? Sim. Bom, recursos, né? Recursos. E não só, o nosso planeta está em decadência. Nós estamos a ver com as mudanças climáticas, temos vários problemas naturais, casos de tsunamis, vulcões, tudo mais. Então, pá, o ser humano, né? Ele por si só é explorador. Então, nós nascemos na Terra, mas nós estamos destinados a morrer aqui. Então, esse é um dos grandes, essa é uma das grandes missões do ser humano, que é colonizar outros planetas, conhecer o universo, saber por que nós estamos aqui, para onde vamos e como vamos. Né? Não se contentar mesmo com estar aqui. Então, esse é um dos grandes objetivos da astronomia mesmo. E lá, parcelamento também, tem terrenos, como é que é? Ainda não há nada. Ainda não chegamos Já lá. há pessoas que já têm terreno na Lua, né? Sim, algumas pessoas já têm terreno na Lua. Não sabias, Esteban? Tem uma. Há muito Passar tempo. mel da Lua. Há muito tempo. Bom, e eu gostaria de aproveitar a oportunidade também para poder pedir uma parceria, um apoio, Ok. não é? Porque eu gostaria de seguir a área da astronomia, é um sonho que eu possuo desde pequeno, nesse caso. E sendo assim, em Moçambique não temos cursos do nível superior. Existem pequenos cursos para quem quiser aprender coisas básicas. Na Universidade Eduardo Mondlane, lá existem cursos. Mas nível superior ainda não temos. Então, sendo assim, eu concorri para a bolsa, tenho concorrido para bolsas e até agora consegui uma bolsa para a Índia. E a bolsa é incompleta. Já está garantida a parte das propinas e tal. Mas a viagem e o alojamento lá ainda não está garantido. Então, sendo assim, eu busco pela parceria, quem puder ajudar, parceiros, financiadores, para poder ajudar-me a tornar esse sonho em realidade. Pois aqui a ideia é de investir em mim para vir investir no país. Existem vários projetos para poder investir no país. Então, investindo em mim, não estaria a investir apenas em mim, estaria a investir numa futura geração no país. Então, esta bolsa é muito importante para mim, é uma bolsa fundamental para mim para poder continuar com os estudos relacionados à astronomia, mas tenho essa grande dificuldade do alojamento lá. Ok. Muito bom. Infelizmente já estamos mesmo sem tempo. Precisamos de muitas luas aqui para terminar este assunto. Gostaria que deixasse aqui as considerações finais. Também acredito que há muita gente que está em casa e também que está interessado em ver a lua mais perto, as estrelas, não é? Gostaria de saber como é que pode fazer isso. Também vimos a imagem de algumas crianças né, a verem, outras crianças também podem ter ficado curiosas, não é? Para quem quer ver as estrelas, como é que pode fazer? Ou saber um pouco mais sobre este assunto? Sim. Já que não existe, só deixar claro, não existe uma idade específica, Exato. não é? Mas nós trabalhamos com todas as idades. Sim. Sendo Exato, assim, né? podem entrar em contato pelo número que passa pelo rodapé ou pelo Facebook e YouTube, Ok. só pesquisar por Detetives do Cosmos. Então, no YouTube lá existem pequenos vídeos onde explicamos, por exemplo, noções básicas sobre o universo, não é? E pelo Facebook também fazemos algumas publicações básicas sobre o universo. Então, Facebook e YouTube, Detetive do Cosmos, ou pelo contato que passa pelo rodapé. Muito bom. Bom, quero dar uma contribuição, dizer que não se preocupem só com andar eclipse, né? De olhar para o céu, porque é o que acontece geralmente. O céu bonito todos os dias, é só olharem para o céu. Falar também que a astronomia ela é muito importante para nós. E nós conseguimos ver dia a dia. Os satélites de comunicação foram graças à astronomia, os painéis solares, os computadores, os softwares, os melhores mecanismos de engenharia atualmente foram desenvolvidos para melhorar a astronomia. Então, melhorando a astronomia, estaremos a melhorar literalmente a nossa própria vida aqui na Terra. Ok. Obrigado. Muito obrigada, astrônomos, por participar do programa Só Alegria e por nos pôr aqui a viajar e por me deixar com sede né, de estar lá no planeta dos diamantes. E descobrimos que o Silvio Dudu já tem, portanto, terreno na Lua. Né? Ele já está mesmo a explorar a Lua. Foi dessa forma, então, que a nossa conversa decorreu. Muito obrigada mais uma vez por terem participado do programa. Nós vamos a um curtíssimo intervalo, voltamos já já.